Transparência e cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais um programa Transparência e Cidadania. Hoje recebendo o artista visual Alberto Kaplan. Tudo bem, Kaplan? Tudo bem, Marcondes? Tudo ótimo. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Alberto Kaplan, a história dele aqui na UERJ. Uma história longa que se confunde com a minha. Nós nos conhecemos precisamente no ano de 1980. Eu estudante e ele supervisor de uma bolsa de estudos Trabalho-Arte no Departamento Cultural da UERJ. E lá passei o ano de 82 sob a supervisão dele e daí surgiu uma amizade que dura até hoje. E aí, Alberto, o que você conta desse tempo? Rapaz, é muito tempo, né? Eu estava lembrando aos colegas que eu entrei aqui na UERJ em 77, pelas mãos do saudoso Odilo Costa Filho. Que batiza o nosso teatrão. O nosso grande teatro. Exatamente. Boas lembranças. Boas lembranças. O Alberto tem variada formação, passando pela arquitetura, pela oceanografia, pela literatura e, enfim, a Escola de Belas Artes da UFRJ. E é muito interessante porque nós estamos pesquisando aqui na UERJ sobre o tema transparência, numa pesquisa inicial para extensão também, em que a gente tem ouvido diferentes pessoas de diferentes formações, justamente para tentar entender como é que elas descrevem esta palavra tão presente no discurso atual, em que se demanda transparência. E como você é um artista que se notabilizou pela atuação com a aquarela, eu gostaria de ouvi-lo sobre como é que você definiria para uma turma sua, você é professor aqui nas oficinas de artes da UERJ, como é que você definiria para um aluno seu, que muito bem podia ser eu, professor, o que é transparência? Não é que é um dos principais atributos da aquarela, Marcondes? A transparência realmente é fundamental para se conceituar a aquarela. Então, a transparência nas artes visuais, digamos assim, ela tem características, digamos, sutis e bastante nuances diferenciadas e podemos, inclusive, tentar aplicá-las na dita transparência geral, né? A transparência que utilizamos hoje como forma de averiguarmos com olhos de lince, né? Detalhes, por exemplo. Na aquarela, que é calcada justamente na transparência, nós temos também outros conceitos, como o conceito da translucidez. Digamos, uma transparência menos, aberta, seria já algo com alguns véus encobrindo. Algo translúcido não é algo transparente. Se você enfia um dedo num copo, através do vidro, você verá o seu dedo. Se você vê alguém através de uma cortina, de repente de um tecido, por exemplo, você verá uma silhueta. Então poderemos dizer que esse véu não é exatamente transparente, né? Ele é mais próximo de ser ligeiramente transparente ou ligeiramente translúcido. Então, essas diferenças de graus são bastante interessantes. E a arte se vale desse recurso do sobretom ou da sobrecor, ou então que técnicas não permitiriam... Eu me lembro de uma palestra sua que você falava do ajuste, da correção no óleo, que coisa impossível na transparência. Sim. No caso da aquarela, nós temos um elemento chamado coeficiente croma. Então, cada pigmento tem um determinado croma, ou seja, um grau de transparência. Assim, um amarelo será mais transparente do que um tom terroso, como o marrom, por exemplo. É interessante, os azuis são muito transparentes, né? Chegam a determinada transparência. Tudo medido realmente, né? Cientificamente. Então, utilizando desses conceitos e conhecendo esses diferentes graus de transparência de cada pigmento, de cada cor, nós podemos justamente construir uma composição bastante transparente. E a transparência dependerá sempre do subjacente, de algo que veio antes. Isso é muito interessante. Então, eu diria, eu até agora proporia um conceito novo no termo transparência, né, da questão da influência. Algo muito no passado pode influenciar algo
que veio bastante depois, no futuro longínquo. Então, isso tudo é chamado efeito de transparência. Por quê? Porque as sobreposições permitem que você consiga enxergar elementos passados. Isso é muito interessante. Então, nas artes, nós usamos, então, camadas sobre camadas, né? E com isso nós conseguimos, digamos, perceber o percurso do artista, a intenção do artista. Porque nós vemos uma camada em cima da outra e conseguimos enxergar por baixo dessa última camada. É interessante ouvi-lo porque um dos desafios do trabalho é justamente definir se é possível estabelecer níveis diferentes, mensuráveis de transparência, como nós vemos nos vidros dos automóveis. Se você pegar um para-brisa, você verá uma inscrição ali no pé do vidro, quanto de transparência ele tem. Então, 80%, 90%, aquelas películas de filmes que são usados também para o calor, para a reflexão, às vezes para espelho, efeito espelhado, ou de escurecer, também são em níveis, né, mensuráveis. Hoje em dia até me incomoda essa questão dos vidros dos carros, que você mencionou, porque, digamos, quando você vai atravessar uma rua, você não precisa estar dentro do carro, ser o motorista, como pedestre. Antigamente você via através dos vidros totalmente transparentes dos carros, se vinha um carro passando por fora. Hoje, com essas películas escurecidas, que você não consegue enxergar praticamente nada, você pode ser pego de surpresa por um carro que passa do lado. Isso é um problema, porque em tese essas películas são proibidas. Não é? O que há é um certa vista grossa, um certo gradualismo nas exigências, e com o vidro, por exemplo, frontal do carro, que é preciso que uma autoridade possa ver o motorista, mas as janelas laterais são absolutamente verdadeiramente blindadas. Era melhor ter usado lata para a visão. Ou outro material qualquer, é um problema obscuro, né? Então, eu vou trazer aqui para o nosso ambiente dentro da temática da administração, né, que é a área em que nós estamos realizando esse trabalho, e perguntar qual é a tua percepção como cidadão em relação às organizações do Estado, aos entes estatais. Você sente transparência da parte desses organismos? Não, claro que enxergar transparência, quer dizer, eles propõem transparência, mas realmente na prática não vemos transparência. Eu tentei saber, por exemplo, quanto ofere, quanto ganha um funcionário do Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, que falaram que seria transparente, né, a questão de demonstrar esses salários. E, na verdade, não consegui nada, né? Na verdade, é uma falsa promessa de transparência. E tem também a questão além de ser uma exigência posta já desde 2011, a legislação, há também a Lei de Acesso à Informação, que é mais recente. Só que a Lei de Acesso à Informação, ela exige que se faça uma formal requisição dessa informação. Por exemplo, digamos que você quisesse saber os ganhos de um cônjuge para pleitear uma pensão para um filho, que é uma situação muito, muito corriqueira, e não consiga ter acesso a isto, ou então fica sabendo o salário base, mas não sabe os penduricalhos. Quer dizer, toda essa questão, né? Então, essa pergunta também me conduz a uma segunda etapa, que é como consumidor, você como cliente de empresas, como é que você vê as empresas privadas? Seria demandado delas ter algum nível de transparência, de satisfações, junto ao seu consumidor, seu cliente? Sim, principalmente a questão dos bancos, né? Os bancos costumam ter um canal de relação direta com o cliente, né? A princípio para justamente demonstrar questões que você não consegue ver no dia a dia do banco, justamente com o seu gerente, por exemplo. Então você pode até reclamar de um gerente, né? No canal de reclamações, por exemplo, de um banco. Mas ainda acho que poderia ser melhor. Esses canais poderiam ser, digamos, mais sinceros, mais diretos, né? E você conseguiria informações que você não consegue, ou quando consegue, com muita dificuldade.
recorrentemente, né, se associa a ideia da transparência ao ente público, porque já é uma demanda formal para o ente público ser transparente. Isso já faz parte. Então não é uma palavra tão nova, né? Ela, digamos, está na moda, mas ela se refere a alguma coisa muito antiga, que é justamente as satisfações que alguém tem que dar. Quem não tem o que esconder não tem, né? Exatamente. Não Não deveria precisa ser opaco. Não precisa ser opaco, não precisa se opor à transparência. Você acha que a UERJ é uma instituição transparente? Bem, estamos aqui na UERJ. De alguma forma sim, e outras não. Eu já sou, quer dizer, passei muitos anos aqui na UERJ, né? Já quase 40 anos de UERJ, ou mais até, talvez, mas não contínuos, porque realmente eu tive rupturas aqui com a UERJ e realmente quis saber em determinada época algumas coisas que eu não consegui ficar sabendo, não. O site acabou de ser modificado, o site da universidade. Vamos ver aí como é que o público vai reagir. O nosso Centro de Tecnologia Educacional está com um belo site também, tá fácil de encontrar o nosso programa lá, o Transparência e Cidadania, e ouvir os podcasts. Então eu ia te pedir, Alberto, para terminar, considerações finais aí. O que você nos diria aí sobre essa nossa conversa acerca de transparência? Bem, o que eu gostaria é que realmente esse termo transparência tivesse, digamos, a conotação que tem para a aquarela, por exemplo, que é a minha praia, né? Uma transparência, digamos, direta, uma transparência verdadeira, profunda, onde realmente não se tenta esconder nada, né? Onde você vê, inclusive, os mínimos e ínfimos detalhes. Essa transparência que eu gostaria que fosse utilizada, que existisse para os outros órgãos e outros setores também. Olha, a gente ouvia o depoimento de uma pessoa que atua justamente com a visão, não é? Nós que podemos apreciar uma obra pictórica, nos baseamos na nossa percepção, nos nossos sentidos, especificamente da visão, e essa questão de transparência realmente está presente, né? Eu agradeço muito ao Alberto Kaplan, convido os ouvintes ao próximo programa. E por aqui ficamos. Tchau. Transparência e Cidadania. Apresentação: Professor Marcondes Neto. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.